De um jeito ou de outro, todo mundo teve que se adaptar neste período de pandemia de coronavírus. Com as escolas privadas não foi diferente. Alguns vereadores estão por dentro desse assunto e abriram um espaço na TV Câmara para que as escolas falassem sobre isso. E hoje a gente está aqui com o Rubinho Ribeiro, representando este setor, mas ele também é mantenedor de ensino médio de cursinho pré-vestibular. Então, Rubinho, obrigado por ter vindo aqui hoje. E vamos conversar um pouquinho, diante desse cenário de pandemia de coronavírus, como que as escolas precisaram se adaptar para atender aos alunos nesse momento? Bom dia, Carol. Prazer estar aqui, agradecer a abertura do espaço para a gente poder conversar um pouquinho, apresentar tudo que a gente fez e principalmente tirar algumas dúvidas e algumas confusões que surgiram a respeito de tudo isso. Com a pandemia, a gente foi pego assim de sopetão, as escolas tiveram que fechar. Algumas rapidamente já se reorganizaram para o ensino online, outras adiantaram as férias, mesmo sem o posicionamento do MEC, sem posicionamento nenhum da Secretaria de Educação, adiantaram as férias, ou parcial, ou por completo, para poder fazer essa revolução na educação. A gente teve que recriar. Durante muito tempo falaram que as escolas era a única profissão que continuava igual à década de 20. Os professores estavam sentados numa sala de aula, um atrás do outro, ouvindo o professor. E de repente a gente teve que recriar a forma de educar. Para isso, os professores, escolas, passaram por N reuniões, e engraçado que as próprias reuniões que antigamente eram presenciais, a gente já começou a fazer através de plataformas, e acho que nunca mais serão presenciais, né, porque é muito mais prático, e a gente aprendeu a navegar, né? A gente foi obrigado a ser jogado na água e aprender a navegar, e com isso as aulas passaram a ser online. Houveram N investimentos, é claro que cada setor teve a sua dificuldade, né? Quando as crianças ou adolescentes são um pouco mais velhos, eles já têm esse hábito com a informática, a gente conseguiu se adaptar. Tempo de aula, uns professores trabalham em casa, outros as aulas estão sendo transmitidas ao vivo, outras as aulas são gravadas, mas para todos esses processos, além de muito estudo, houve um grande investimento por parte das escolas. E as escolas infantis tiveram essa dificuldade, cada um na sua faixa etária. Eu falo que nesse setor eu não vou ter tanta expertise de discutir com você, falar o que foi feito, mas... bem diferente, né? Quanto a minha filha, eu fiquei apaixonado pelo projeto da escola dela, em que toda semana a gente passava na escola, pegava o material numa caixa, e a gente tinha atividades para desenvolver durante a pandemia. Então esse respaldo da escola, por exemplo, foi um carinho extra que você não esperava. E assim, se fala, da onde veio essa ideia genial, né? Você citou, por exemplo, que o MEC não propôs muitas coisas, a gente ainda está um pouco no escuro em relação a datas de retorno, etc. Como vocês estão buscando informação ou apoio para lidar com esse momento? Eu até pergunto, as escolas privadas aqui de Botucatu, elas estão atuando mais em conjunto, mais coletivamente para enfrentar esse momento? Foi necessária essa união, sim. A gente tem conversado bastante, mas eu vou te falar que para o futuro está muito difícil de fazer qualquer previsão. Muda toda semana. Eu falo que o presente está tão difícil para a gente que a gente está tentando resolver o agora. Estamos tentando manter a qualidade online, tentando manter os esforços, manter a saúde dos funcionários, a saúde dos professores, quanto a essa pandemia que tem sido o nosso enfoque. Agora, o que vai ser do futuro, eu realmente não sei. Talvez acho que o futuro seja tão difícil quanto o presente. A gente tem que passar por um novo processo, e te digo mais, por um novo processo de investimento. Nós fizemos um investimento gigantesco. O próximo passo, porque não vai voltar presencial no modelo que era antes. Então só essa mudança nos assusta.
Vão ser quantas aulas, a sala de aula vai comportar quantos alunos, quantos períodos vão funcionar, o modelo misto vai ser necessário. Se a gente pensar nisso, na verdade, nesse momento mais angustia a gente, porque eu só penso nos próximos investimentos que virão. E neste momento, o que poderia ajudar ou auxiliar as escolas privadas, mas aí pensando também nas escolas públicas, para poder planejar, para poder pensar o que será a educação daqui para frente? A educação nunca mais vai ser a mesma, sabe? Engraçado que já se previa, por lei, que parte do ensino pudesse ser online. E eu era uma das pessoas que lia aquilo e achava uma piada, né? E hoje eu vejo como tem pessoas que enxergam lá na frente, é incrível isso. A educação nunca mais vai ser a mesma. Como vai ser, é muito difícil. Em compensação, o que eu sinto que a gente pode ter de ajuda é principalmente a conscientização. Na questão da escola particular, o que a gente gostaria era uma conscientização dos clientes, de que a empresa, para sobreviver, está difícil. O termo empatia seria interessante. E é exatamente isso que a gente não tem sentido do cliente. Então, nós éramos a escola que educava, que cuidava, que eles confiavam. E nesse momento, falta empatia. Porque se continuar esses projetos, esses pedidos de desconto, caminha para essas escolas não existirem mais. Aquela escola que eu tanto queria que meu filho estudasse, que eu tanto acreditava naquele projeto, talvez ela não sobreviva. Então, empatia seria o pai que realmente tem a necessidade de procurar a escola, que é exatamente o que o PROCON prevê. Ele fala que cada negociação tinha que ser individual, sabe? Então, vários pais têm procurado as escolas, pais que têm comércio, que estão sem faturamento nenhum. E quando esse pai procura a escola precisa ter condição e caixa para fazer com que esse pai possa pagar lá na frente. E são N casos que a gente fez isso. Mas a partir do momento que uma comissão exige um desconto em massa, você para de enxergar essa empatia que a humanidade devia ter desenvolvido um pouquinho durante essa pandemia, sabe? Então, aquele pai que não teve redução de salário, 15% não vai fazer diferença na renda dele. Porém, é esse 15% que permite à empresa ajudar aquele comerciante que está há 3 meses com o comércio fechado. A gente está aberto para essa negociação e fizemos N negociações a respeito disso. É interessante a gente trazer esses vários lados da história, porque a TV Câmara também recebeu um vídeo de instruções, de orientações do PROCON para as escolas privadas, e algumas instruções eram criar canais de atendimento para os pais, essa negociação da mensalidade. Então, enfim, diante dessas orientações que viriam do PROCON, e agora ouvindo vocês que são os que estão vivendo na prática o que precisaria ser feito. Quais são os desafios? Como vocês estão lidando com isso? Pela sua fala, a gente já percebe que não tem sido fácil, né? Nem um pouco. Na verdade, eu agradeço essa abertura, agradeço a preocupação de alguns vereadores que estiveram com a gente, sabe, um carinho pelo Curumim e pela Alessandra, que abriram espaço para nos ouvir, porque o que a Câmara fez, na verdade, foi um reposicionamento. Devido a um vídeo que foi jogado na internet, ao meu ver, de maneira um tanto quanto irresponsável por um vereador da casa, houve o empoderamento dos clientes e ele falou de uma forma como se o que ele falasse já fosse lei. O que ele falou, ele fez com que os pais acreditassem que as escolas que não estavam dando desconto estavam agindo de má fé, estavam sendo egoístas, estavam negligenciando o que podia fazer. E não é o contrário, nós estávamos numa luta pela criação de uma nova forma de educação. O que precisava era uma mudança do olho do cliente em relação ao que a gente está fazendo. O que a gente precisava realmente era esse espaço na Câmara para a gente falar assim, enxerga como se a gente não fosse os vilões nessa história, porque não estamos dando desconto. Não, nós somos quem tem feito tudo para que a educação acontecesse.
E se nós podemos fazer alguma coisa, não é os pais virem pedir desconto, mas eu preciso que o pai venha me ajudar a melhorar ainda mais meu modelo de educação. Se continuasse nessa política, Botucatu, que é a terra das boas escolas, não teria mais essas boas escolas. Nem os bons ares, né? Estão todo mundo usando máscara. Rubinho, obrigada. Acho que o recado, o seu posicionamento ficou claro, tanto para a comunidade dos pais, em relação à Câmara, à cidade, etc. Eu encerro aqui essa parte da entrevista e a gente vai falar com os vereadores. A gente só vai dar um corte para manter a distância segura por causa do coronavírus. Agora a gente conversa com os vereadores, o vereador Curumim e a vereadora Alessandra Lucchesi, que foram procurados por esse setor para ver se a Câmara poderia ajudar, enfim, o que o poder público pode fazer nesse momento. Então, a gente ouviu a fala do Rubinho e agora vocês, qual é o motivo da preocupação como vereadores, né, com as escolas privadas nesse momento de pandemia? Bom dia a todos. Eu acredito que a preocupação da Câmara sempre é, principalmente, informar a sociedade de tudo aquilo que é possível e o que está acontecendo na realidade junto a essa pandemia terrível. E a educação, né, infelizmente, é uma das áreas mais afetadas em relação a todo esse distanciamento social. E as escolas privadas, em uma questão particular, né, em específico, que a gente está trabalhando no dia de hoje, foram mais afetadas ainda por uma questão de não ter as condições de receber os seus alunos presencialmente. É um reconhecimento nosso aqui dessa casa, de verificar o quanto eles já conseguiram crescer, né, com plataformas digitais, materiais didáticos sendo encaminhados para as unidades, para as famílias, né, e agradecimento a essas famílias que receberam e tiveram essa empatia, como foi a fala do diretor que representou agora as escolas privadas, nessa relação escola-família. Escola-família sempre foi muito falado dentro das escolas, né, em reuniões, inclusive com os pais, das responsabilidades e corresponsabilidades de cada um. Essas responsabilidades e corresponsabilidades acabaram se fundindo, né? Então, família e escola estão construindo uma educação para os seus filhos juntos, realmente juntos, através de plataformas online. Então, fica aqui o reconhecimento das famílias em entenderem e acolherem esse novo processo e a parabenização a essas escolas que estão conseguindo, né, ofertar o seu produto com qualidade através das plataformas. Eu estava fazendo uma conta rápida, nós temos mais de 34 escolas particulares infantis em Botucatu. Se nós colocarmos 100 crianças em cada unidade escolar, hipoteticamente, nós vamos chegar a mais de 3 mil alunos, quase 4 mil alunos, que foram acolhidos dentro de uma cidade como a nossa, com qualidade. Imaginem essas crianças se não tivessem essas escolas particulares. Como é que toda a organização pública estaria acolhendo? Então, não vamos perder a chance de ter a opção, né, de escolher a escola para o seu filho, né? Pesquisem, verifiquem todas as propostas e ofertas que essas escolas estão fazendo. Vamos renovar a educação? Sim, vamos renovar a educação. Mas com rapidez, com emergência. Sejam pacientes, pais. Nos deem 1 mês, 2 meses. A educação estará ofertando para vocês novamente uma educação com qualidade, com certeza. E também eu queria saber como tem sido esse processo de diálogo nesse meio tempo. Ocorreram reuniões, passaram algumas matérias aqui pelo plenário também com essa temática da educação. Sim, é importante destacar o papel da Câmara Municipal. É importante ter esse diálogo aberto, e isso ocorreu. Fomos procurados, todos os vereadores, mas em especial eu e aqui a vereadora Alessandra, fomos procurados por essas instituições para um diálogo aberto, onde aconteceu aproximadamente uns 10 dias atrás, para tratar de uma temática que causou algum tipo de desentendimento a respeito de uma matéria aprovada aqui na Câmara Municipal. E eu acho que essa reunião serviu para esclarecer muitas coisas, inclusive que é uma matéria formal que foi encaminhada ao PROCON a respeito de descontos nesse momento, que essas instituições estão se reinventando por causa de toda a pandemia que está ocorrendo aqui no município, no estado, no Brasil e no mundo,
e essas instituições estão se readequando para prestar o melhor serviço. Então, uma matéria, um requerimento que foi encaminhado ao PROCON, aprovada nesta casa, estava questionando, de uma certa forma, como que o PROCON estava se atentando a quanto à demanda de descontos solicitados pelos pais. E essa matéria foi aprovada, obviamente, sem ter nada de mais uma matéria como essa, então, um requerimento comum, que foi respondida pelo PROCON, dizendo que as tratativas estavam sendo feitas individualizadas com os pais, como sempre foi feito com essas instituições. Então, é importante, assim, bem prático e rápido, explicar o verdadeiro papel da Câmara Municipal. Os vereadores, eles têm a sua atribuição de fazer esses encaminhamentos, mas eles não têm o papel e nem o poder de interferir nas questões de negociação entre as instituições e os pais dos alunos. E a única coisa que a gente pede é o bom senso, a coerência, que isso vem ocorrendo dentre as instituições e esses pais dos alunos, para que possam, no momento de dificuldade, ter esse entendimento e entrarem num acordo comum que seja bom para as duas partes, e sem deixar de lado a qualidade do ensino, a qualidade dessas instituições, né, por causa da pandemia, que os pais vão ficar contra essas instituições, ou as instituições estão tirando proveito do momento da pandemia. Isso, de forma alguma, passa pelas nossas cabeças. A gente só pede que tenha esse bom senso e, sem dúvida alguma, isso está ocorrendo. Claro que individualmente, pontualmente, a gente fica triste até quando algumas pessoas tentam explorar de forma equivocada um momento como esse. Eu acho que não só a parte educacional, como a vereadora Alessandra muito bem colocou aqui, mas também toda a parte comercial. Nós estamos cada dia se reinventando cada vez mais para poder passar essa problemática. E os nossos filhos vão ter que continuar estudando, vão estar frequentando essas instituições e tem que ter o melhor relacionamento possível. É isso que a gente pede, é o bom senso, e o verdadeiro papel do Poder Legislativo é poder dar essa qualidade na explicação e ser o mais transparente possível. Reiterando aqui, Câmara Municipal, Poder Legislativo, não tem atribuição nenhuma de ingerir de nenhuma forma em questões relacionadas a essas tratativas individuais que têm que ser feitas com os pais e a essas instituições particulares aqui do município. Então vamos encerrar de uma maneira rápida, assim, reforçando talvez esse papel da Câmara e também como vocês têm olhado para esse momento de transformação geral. A gente está falando de educação privada, mas a gente também pode abranger, até como o vereador Curumim falou, para a educação em geral e para todos os setores da cidade e, enfim, do Brasil, do mundo, que estão mudando de maneira muito rápida. Então, a Câmara de Botucatu, nesse período, agora um último recado para a população, como tem agido. Assim, bem rápido e prático, que as pessoas tenham esse entendimento que o nosso verdadeiro inimigo se chama coronavírus. Nós temos que ter esse bom senso diário em tudo. O nosso funcionário que trabalha na nossa casa, com o comércio, com as instituições privadas, nós temos que ter esse diálogo permanente. Eu acho que essa pandemia toda, esse vírus todo, ele serve para uma grande reflexão. Essa reflexão significa a gente ter qualidade de diálogo, bom senso, tanto nas tratativas de negócio, comerciais, informais, enfim, todas essas tratativas têm que ser trabalhadas com bom senso. Então, a gente passa essa grande reflexão, que nós possamos superar essa pandemia e saindo dela com muito mais sabedorias do que entramos. Sabedoria essa que a gente possa ter um diálogo permanente com todos, se relacionando através de negócios comerciais, mas em qualquer prática a gente possa ter esse diálogo permanente. Então fica aqui o nosso recado e agradecer a confiança de todos, e sempre nós vamos trabalhar, claro que aqui somos em 11 vereadores, trabalhar com a maior transparência possível. E desejo aqui também, né, quero deixar meus parabéns a todos os profissionais da educação que conseguiram se reinventar com tanta brevidade para levar a educação para as casas e para as famílias, para os seus alunos, que é uma clientela que com certeza está na preocupação de todos nós aqui, da Câmara Municipal e principalmente das escolas públicas e privadas. Obrigada, vereadores. Você ficou com o Câmara em Forma um pouco mais aprofundado sobre as escolas privadas, a educação e esse momento de transformações devido ao coronavírus.
Eu sou a Carolina Vieira, para o Câmara Informa.